8h15, você está sintonizado no jornalismo da Nova Brasil FM. Todas as quartas-feiras nós temos aqui a coluna Saúde e Bem-Estar e hoje a gente recebe com muita alegria o médico Dr. Carlos Alberto Toledo para bater um papo com a gente. Dr. Carlos Alberto, bem-vindo. Bom dia, caros ouvintes da Nova Brasil. Bom dia, Diego. É um prazer para mim estar aqui e falar-nos sobre uma doença muito importante que é o trauma. O prazer é todo nosso, doutor. Hoje a gente vai falar então dessa doença, o trauma. A gente viu aí na semana passada aí o Brasil todo mobilizado, acompanhando aí a tentativa de recuperação do ator Kaique Brito, que foi vítima de um atropelamento no Rio de Janeiro, sofreu politraumatismo, o estado de saúde dele ainda é muito grave, e aí em razão disso nós vamos falar dessa doença trauma. Vez ou outra, doutor, a gente noticia aqui, os nossos ouvintes veem no noticiário, teve um acidente, a pessoa está com trauma, a pessoa está com politraumatismo. Vamos começar pelo conceito, o que é o trauma? Excelente pergunta. O trauma nada mais é que uma doença, né, causada por fatores externos, né, uma doença que é imprevisível, indesejável, né, que traz muitos prejuízos, sobretudo físico, psicológico, prejuízo social, econômico, tá? E atinge todas as faixas etárias, desde as crianças até o idoso, classes sociais. Para você ter ideia, o trauma é uma doença tão grave que quando existem traumas de alto impacto, 50% dos pacientes morrem no primeiro minuto. Pacientes não conseguem chegar no pronto-socorro para ser atendidos, morrem nas ambulâncias. Na hora. Na ambulância. Então, o trauma é uma doença muito importante que deve ser tratada e esse espaço aí é muito importante para a gente conversar com ele. O trauma é a pancada, doutor? Qualquer pancada é um trauma? Qualquer ferimento é um trauma? Não. Existem vários tipos de trauma, de classificações de trauma, né? Então, é um trauma contuso, um trauma percortante, uma queimadura, um mergulho, um afogamento, todo é trauma, né? Ok. E tem um número impressionante aqui, os óbitos decorrentes de trauma correspondem a 10% da mortalidade mundial, é coisa pra caramba, hein, doutor? Então, em grosso modo, né, o trauma mata no Brasil e no mundo mais ou menos 5,8 milhões de pessoas cada ano. Por ano. Tá? Por ano. Então, ele corresponde a 10% da taxa de mortalidade a nível mundial, né? Atinge as pessoas jovens, né? O pico da incidência é de 15 até 45 anos, sendo o primeiro motivo de morte dos pacientes entre 15 e 30 anos. Olha só. Sim. Que interessante. De 15 a 29 anos é a principal causa de morte. Sim. Entre adultos e jovens. Esse dado é nacional ou mundial? Mundial. Mundial. E o Brasil se equipara, né? Inclusive nos Estados Unidos a primeira causa de morte, né, de crianças e adolescentes é o trauma, né? E a quarta a nível dos adultos. Dr. Carlos Alberto Toledo conversando com a gente aqui hoje sobre a doença do trauma. Semana passada a gente abriu essa nossa conversa falando desse caso do ator Kaique Brito. Qual que é o peso da velocidade no atendimento para o sucesso dessa recuperação desse paciente quando a gente está falando de doença de trauma? O tempo é crucial, doutor? Crucial. Nos critérios de trauma a gente tem a hora de ouro, né? Dentro de 1 hora o atendimento tem que ser rápido para melhorar o prognóstico do paciente, né? Esse paciente, se for atendido dentro de 1 hora, a chance dele sobreviver sem sequelas é muito maior. Por isso a gente tem uma rede integrada de atendimento, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, ambulâncias particulares, né, que fazem o atendimento inicial e prontamente são dirigidos aos pronto-socorros. 1 hora do momento do trauma? Do momento do trauma. Chama a hora de ouro. Olha aí. E isso é fundamental. Assim, no caso desse ator Kaique Brito, aconteceu o acidente, isso tem que ser imediato, doutor? Então, como a gente já falou, ela é imprevisível, né? Então, geralmente os pacientes estão em lugares de pouco acesso, né? Ou às vezes o paciente não entra em contato rapidamente com o SAMU ou algum vizinho que está ali e demora isso aí o atendimento, né? Mas se prontamente atendido no momento e encaminhado por pronto-socorro, a taxa de sobrevida, né? E a morbidade diminui. Doutor, e qualquer unidade de saúde está em tese preparada para receber um paciente com trauma ou nós precisamos avançar ainda com centros especializados especificamente para esse tipo de socorro? Diego, excelente pergunta. Não todas, lamentavelmente. No Distrito Federal a gente tem apenas uma,
né, que é o Hospital de Várzea, um centro de trauma. Ele já há muitos anos vinha tratando politraumas graves, mas há 5 anos se formou uma equipe de 25 cirurgiões especializados somente em trauma, né? E me parece que é uma das únicas casas de saúde no Brasil que tem a cirurgia de trauma 24 horas. Tem outros hospitais que têm serviço de urgência, de cirurgia de urgência, né? Que também fazem apendicectomia, cirurgias de vesícula, enfim. Okay. Mas o Hospital de Várzea é 100% dedicado ao trauma. Não existe no Brasil por conta de que é muito complexo. Tem que ter tomógrafo, tem que ter uma sala vermelha de trauma funcionando 24 horas. O que é a sala vermelha, doutor? Então, no serviço de trauma a gente classifica as complexidades dos atendimentos, né? Na sala vermelha e na sala amarela. Na sala amarela são os pacientes que podem ser atendidos e tratados em torno de algumas horas, né? E não vai prejudicar a evolução do paciente, né? Na sala vermelha entram pacientes muito graves, gravíssimos, como o autor Kaique, né? E outros pacientes que estão sumamente críticos, que precisam ser estabilizados e precisam ser operados em minutos e no máximo 1 hora. Olha só, é a emergência da emergência. É a emergência da emergência. Sala vermelha, chegou ali, tem que estar todo mundo já chegou ali. Tanto é que no Hospital de Várzea, a sala vermelha, ela é uma sala muito específica, onde ficam enfermeiros só para a sala vermelha, técnicos de enfermagem e médicos staffs especializados só para isso. Só para a sala vermelha. Só para a sala vermelha. E é o único centro de trauma do DF, é isso, doutor? Me parece que sim. Por isso que todos esses acidentes que a gente vê em todo o Distrito Federal levam rapidamente esses pacientes para o hospital de base. A gente vê, inclusive, helicópteros do Corpo de Bombeiros, né, que fazem esse atendimento o mais rápido possível. Então, Diego, todos os hospitais estão capacitados para atender trauma, né, porque tem cirurgião geral, né, que faz aquele primeiro atendimento. Sim. Mas o único que é específico para trauma é o Hospital de Várzea. Quem é o médico especializado para atuar nessa área, doutor? Bom, o cirurgião do trauma ele tem que ter um caminho longo. Ele tem que ser formado em cirurgia geral, primeiramente, né, e depois fazer uma outra especialidade, que é a cirurgia do trauma. Tá? É uma residência médica. É diferente da cirurgia geral. É diferente da cirurgia geral, né? No meu caso, eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz cirurgia geral, urologia, transplante de rim e depois cirurgia do trauma, que é uma das minhas paixões, né? Mas todo mundo tem que passar por isso aí. Então, no mínimo, para ser cirurgião do trauma, ele tem que fazer 4 anos de residência. Olha só, e hoje o senhor atua no Hospital de Base de Brasília? Sim, eu sou membro dos 25 cirurgiões da equipe do trauma. A rotina lá é acelerada, doutor, imagino. É acelerada, sim, é acelerada, mas a vantagem é que tem gente que gosta, e isso é importante. Sim, é importante. O senhor tem números interessantes sobre essa sala vermelha, né, que o senhor nos ensinou aqui, explicou para os nossos ouvintes do Hospital de Base. É um lugar onde há um atendimento muito, muito especializado, ultra especializado, é preciso muita agilidade, como o senhor disse. Essa primeira hora após o trauma é fundamental para definir o estado de saúde desse paciente. E nós temos bons números aí recentes, né, doutor, que o senhor traz para o nosso ouvinte da Nova Brasil. São números de 2022, né? A gente fez 771 atendimentos na sala vermelha, tá? Esses atendimentos, para você ter ideia, desde 2018 para 2022, diminui a taxa de mortalidade de 11 para 4,9 por cada 100 pacientes atendidos na sala de trauma. Isso é muito bom, né? Porque significa que a qualidade do atendimento dentro do Hospital de Várzea, dentro da sala vermelha, a qualidade de atendimento dos cirurgiões está melhorando cada vez mais e isso diminui a mortalidade do paciente. Benefício. Muito bem. Caiu pela metade, então. Exatamente. A mortalidade na sala vermelha. Na sala vermelha. Graças ao trabalho dos senhores. 8 horas e 24 minutos, nós estamos ao vivo com o médico Carlos Alberto Toledo, aqui no Jornal da Nova Brasil Brasília. Essa é a nossa coluna de saúde e bem-estar, falando sobre a doença do trauma. Doutor, eu tenho aqui também um número que é o seguinte: os principais mecanismos de trauma são em decorrência de eventos automobilísticos, acidentes de carro. A gente está falando aqui do caso do ator Kaique Brito, 50%, metade dos traumas. Depois quedas, 22%, é que imagino que deva atingir sobretudo os idosos, né, doutor? Exatamente.
Os mais idosos, queda é a coisa mais importante aí para se ficar atento, né? Uhum. E depois nós temos violência, juntamente com quedas ali. Quedas 22,5%, a violência 21,2%. Inclusive, recentemente, nós tivemos o caso do nosso amigo jornalista Gabriel Luiz, um menino brilhante, eu chamo de menino porque ele é um garoto novo, e é sensacional, nosso colega da TV Globo, que foi vítima de um assalto no Sudoeste, e recebeu várias facadas, e o senhor que atendeu ele no hospital de base, não é isso, doutor? Foi, me parece que na quinta-feira. Véspera de feriado de Sexta da Paixão, exatamente. Exatamente. Eu estava no plantão, né? Foi o início do plantão, uns 7 e pouquinho, né? Chegou um menino, né? Totalmente ensanguentado, né? Instável, tá? Eu sempre falo que o SAMU e os bombeiros são importantíssimos para a gente. Se não fosse pelos bombeiros, pelo rápido atendimento deles, levar em poucos minutos para a sala vermelha de trauma, talvez o Gabriel não estava com a gente aqui. Olha só. Então, o trabalho da minha equipe no momento, dos enfermeiros, o trabalho dos técnicos de enfermagem, do residente que operou comigo, do staff que me acompanhou, então foi uma coisa muito rápida e felizmente, assim, mesmo ele tendo vários ferimentos praticamente letais, ele conseguiu sair, né? Até porque é jovem, né? E um menino que tem a vida pela frente, né? Como Sim. fala. Obrigado por esse atendimento, viu, doutor? Em nome de toda a classe jornalística, de todo mundo que tem um carinho enorme pelo Gabriel, sem sombra de dúvidas, essa agilidade, o atendimento que os senhores fizeram a ele lá no hospital de base foi fundamental. Ele chegou a ficar entubado, né? Ficou dias Sim. na UTI. A situação não era simples, né, doutor? Não era simples. O problema é o seguinte, teve várias facadas em lugares muito complexos, né? O pescoço, por exemplo, perto da jugular da carótida, teve uma facada no braço que atingiu na artéria, uma facada no abdômen, atingiu vários órgãos importantes, pâncreas, baço, estômago, mas E todas essas cirurgias foram realizadas imediatamente? todas as cirurgias foram realizadas no hospital de base, todas. A cirurgia vascular, a cirurgia do pescoço que a gente fez, né? E que eu conduzi, a cirurgia do abdômen também a gente fez. Ele ficou no hospital de base durante 48 horas entubado, daí foi transferido para uma casa de saúde particular, onde foi realizados os cuidados de rotina pós-operatórios, né? Sim. Mas o grosso foi feito no hospital de base. Sim. Naquelas primeiras horas, naquele Primeiras tempo horas. que o senhor disse que é fundamental. Diego, foi na hora de ouro. Foi a hora de ouro do Gabriel. Do Gabriel Luiz. Porque é isso, se o atendimento não tivesse sido rápido lá no Sudoeste, Corpo de Bombeiros, SAMU, levar direto para a sala vermelha nessa hora de ouro, o Gabriel não estaria aqui com a gente. Diego, a gente não fez um exame nele, nada. Ele chegou, ele foi estabilizado, sangue, centro cirúrgico e cirurgia. Se a gente tivesse demorado 1 minuto, 2 minutos, em fazer uma tomografia, algum exame desse, o Gabriel morria. Impressionante. Gabriel, um beijo pra você, um abraço pra você, Gabriel. Muita saúde, muito bom ver você bem. Esses dias a gente comentava aqui fora do ar que a gente foi ver aqui o Instagram, as fotos. Gabriel tá bem, Gabriel tá sem sequelas, tá praticamente com cicatriz, né, doutor? Eu tenho uma cicatriz no pescoço, mas Pronto, vai ser o charme agora. o charme dele. Ele não precisa de mais charme, não. É um menino lindo, um menino competente pra caramba. Um beijo grande pro nosso querido Gabriel Luiz, da TV Globo aqui em Brasília. Doutor, pra gente finalizar esse papo, apesar do tema ser tão denso e complexo e doloroso, mas é um tema interessante pra gente aprender, e estamos aprendendo muito com o senhor, eu e os nossos ouvintes. Esse caso desse ator Kaique Brito, que está mobilizando o Brasil, foi um atropelamento. Como que se dá geralmente a rotina de um atropelamento? Alguém foi atropelado, chega no hospital, qual que é o processo que é seguido geralmente, a depender Perfeito. dos casos? Então, paciente atropelado, geralmente alguém que está observando, né, liga para o SAMU, né, ou para os bombeiros, o bombeiro ele estabiliza, coloca na maca e encaminha para o hospital. Às vezes... Tem aquela história de não mexer, doutor? Porque às vezes a pessoa está ali, quer ajudar, quer mexer, quer colocar numa maca. Então, é importante quem que está, o pedestre, transeunte, não mexer, tá? Ok. Deixa ele quieto ali, tá? Vai chegar o SAMU, vai imobilizar o paciente, vai colocar na maca e vai ser transportado. Porque às vezes a gente mexe e tem uma fratura de coluna, fratura de alguma coisa, a gente piora. Você faz um estrago. Faz um estrago. Querendo ajudar. Querendo ajudar. Chega lá no hospital, primeira coisa, estabilizar o paciente. Tá? Tem um A, B, C, D do trauma, né? Então a via aérea, né? A gente vai ter que ver, tá respirando, não tá respirando, coloca um tubo
para ele respirar, né? E aí a gente começa a fazer as outras coisas. Primeiro garantir os sinais vitais, digamos assim. Exatamente. Desculpa a minha ignorância, é isso, né, doutor? Sim, senhor. Manter vivo imediatamente Sim. e depois vamos ver o que acontece. Se ele está sangrando muito, né, vai antes do X, que é de transfusão. A gente vai transfundir sangue, vai transfundir soro, né, para ele se estabilizar, coloca o tubo e faz os exames, tá bom? Inclusive a gente faz os exames na própria sala vermelha. A gente é treinado para fazer ultrassonografia, que se chama FAST, para ver se não tem sangramento no abdômen. Okay. Quem faz isso é o cirurgião do trauma. Olha só, então essa sala vermelha é toda equipada? Toda equipada. Só tem uma, doutor, no hospital de base? Só tem uma no hospital de base. Uma coisa importante que estava esquecendo. Não importa a gente ter plano de saúde. Se você for atingido por alguma coisa, alguma desgraça dessa aí, você vai parar no hospital de base, né? Porque é o lugar mais preparado aqui no Brasil para atender os politraumatizados. Olha então, só, assim, olha só. Eu acho assim, eu não sei se tem uma corrente de doação, sei lá, como em outros países, né? Mas a sala de trauma, a sala vermelha de trauma, a sala amarela, eles precisam ser sempre atualizadas, porque aí nossa família vai estar ali, você vai estar ali e vai depender dos recursos que tem aí nessa sala. Impressionante. A gente torce muito e pede aí às autoridades de saúde, ao governo, que valorize cada vez mais, então, ali o hospital de base, essa sala de trauma e, quem sabe, pense em outros espaços como esse para atendimento dos pacientes aqui no Distrito Federal. Esse foi Dr. Carlos Alberto Toledo na nossa coluna Saúde e Bem-Estar desta quarta-feira, 6 de setembro de 2023. Doutor, perguntei tudo, esqueci de alguma coisa? Perfeito. Maravilha, que papo agradável, repito, mesmo o tema sendo um tema tão duro. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui na Nova Brasil FM, até uma próxima oportunidade, um ótimo dia. Eu que agradeço, muito obrigado.